As informações contidas nesse documentário e que foram declaradas pelo ex-cangaceiro Volta Seca ao jornalista Bélier Júnior do Jornal Diário da Noite, em matéria que foi publicada entre os meses de dezembro de 1949 e janeiro de 1950, não condizem com a realidade, pois apresenta fatos inexistentes e fantasiosos que jamais existiram em todo o ciclo do cangaço lampiônico. Trago a matéria ao conhecimento geral apenas para efeito de curiosidade e espero contar com a compreensão de todos que sempre nos acompanham. Atenciosamente, Geraldo Antônio de Souza Júnior, criador e administrador do canal Cangaçologia. Como se forja um cangaceiro, capítulo 13. Luta entre dois gigantes. O sertão é pequeno demais para dois imperadores, clamou Virgulino. Impressionante episódio entre o cangaceiro Sabino e Lampião. Homem como esse não se mata, deixa-se viver para tirar a raça. Aos poucos, a nossa reportagem conseguiu ganhar a confiança de Volta Seca, obtendo do ex-membro do bando do capitão Virgulino dados inéditos e interessantes por ele testemunhados na sua vida de cangaceiro. Embora trouxesse um rifle e um longo punhal com seu físico franzino e muito juvenil. Continuamos martelando a mesma tecla. Volta Seca foi preso aos 13 anos de idade, julgado por um tribunal constituído às pressas em Queimadas, local onde foram massacrados 7 soldados do destacamento. Dali em diante, Menino ainda foi cambiado para diversas prisões do estado, quando na sua condição de menor, o seu destino seria o reformatório, que trabalha eficiente e socialmente pela readaptação. Mas nada disso aconteceu. O menino Volta Seca foi considerado delinquente comum, atentado direto e imperdoável à legislação penal e um libelo terrível aos magistrados que permitiram tamanho agravo. Esperamos, pois, continuarmos martelando esse ponto, que a justiça baiana reconsidere a sua ilegal atitude e desfaça tão lamentável erro judiciário. Voltamos novamente a entregar a palavra a Volta Seca. Eu prometi falar ao senhor sobre o original duelo travado pelo meu antigo chefe, que Deus o tenha na santa glória, caso seja possível o perdão dos seus pecados. Lampião foi um homem muito mau, mas diante da generosidade divina, todos os nossos erros devem ser escurecidos. Antes de entrar no caso que ele teve com outro cangaceiro, de nome Sabino Gomes, eu preciso dizer qualquer coisa a respeito do capitão. O primeiro passo de Virgulino no cangaço. Virgulino fez-se bandido indiretamente por questão de terras. O mais forte é quem sempre leva vantagem. Lei primitiva: peixe grande, com fome ou sem fome, come peixe pequeno. Lei do trabuco e do bacamarte. Coronel no sertão, quando dá um espirro com raiva, estica as divisas das suas terras, e o pequeno é quem recebe as suas consequências. Esse negócio do Brasil ter muita terra e pouca gente é conversa fiada. A minoria constituída de coronéis continua fazendo as maiores iniquidades com o braço e o suor sertanejo. Foi o que fizeram com o pai de Lampião. Ele era dono de um pequeno sítio e seu vizinho era um poderoso fazendeiro. Do alto de uma colina, ele levou não sei quantos anos a namorar uma pequena nesga de terra, onde nasceu o homem que um dia encheu de terror as caatingas nordestinas. Esse senhor encheu a palma da mão de moedas e quis anexar o sítio do pai de Lampião às suas terras tão vastas e paralela à sua ambição. O velho não quis vender. O coronel ficou vermelho de raiva, largou as moedas no fundo do bolso, deu 6 chicotadas na bota enlameada, soltou uma praga surda e virou as costas. E algumas horas depois de seu cavalo desaparecer na primeira curva do caminho, o pai de Virgulino Ferreira da Silva recebia na cabeça e no coração uma boa carga de calibre 44. Já que não pudera conseguir o sítio, resolveu acabar com o vizinho. Virgulino nessa época tinha 12 anos de idade. Segundo alguns, ele fitou demoradamente a fisionomia ensanguentada de seu velho pai, sem uma lágrima nos olhos. É terrível, meu amigo, quando as lágrimas da revolta
não encontrando saída pelos olhos, recolhem-se ao coração. E a víbora do banditismo encontrar um ninho bem acolchoado com essas lágrimas no coração dessa criança, que mais tarde seria o maior bandido do Brasil. E assim nasceu o cangaceiro Lampião. Contou-nos Virgulino que desde criança começou a trabalhar alucinadamente a fim de juntar algum dinheiro. E quando as suas economias alcançaram a quantia de um rifle, ele passara a si mesmo o seu diploma de cangaceiro. A sua sede de vingança era tamanha que até mesmo os bandidos mais experimentados impôs respeito e temor. Era o primeiro degrau para a chefia. E 7 estados do Brasil conheceram a fúria desse homem, saqueando fazendas, incendiando casas, chacinando famílias inteiras. Era ainda as lágrimas que ele não havia chorado que se transformaram em dinamite. 7 estados mobilizaram as suas polícias. Os prêmios mais vultosos eram oferecidos para quem o trouxesse, vivo ou morto. Ele sentiu-se perdido. E daí em diante, então, mais aumentou o seu vandalismo. Há um provérbio no Nordeste que diz: homem perdido, Deus é pai dele. Mas Lampião escolheu para padrinho o diabo. É essa a história que nos revela a origem do rei do cangaço. Mas em todos os setores da vida a concorrência surge, e apareceu mais um homem para governar com o rifle e o banditismo as caatingas do Nordeste. Sabino Gomes, o Terrível. Era esse o nome de um dos cangaceiros mais famosos do sertão de alguns estados. Era um caboclo forte e destemido, cruel como o veneno de urutu. Agia Sabino Gomes nas proximidades onde Lampião dominava com seu bando. 2 imperadores disputando o mesmo trono do sertão. Nós sabíamos que o encontro entre os 2 gigantes, um apenas ficaria vivo. E durante muito tempo vivemos nessa apreensiva expectativa. Quem mandaria no sertão? Sabino Gomes ou Capitão Virgulino Ferreira da Silva? E um dia, eu mesmo trouxe a notícia que daria o desfecho de um dos casos mais emocionantes por mim assistido. A menos de 1 légua de distância se encontravam os 2 gigantes da Caatinga. Quando eu dei a notícia no acampamento, em menos de 1 segundo todos os homens do bando já tinham os fuzis na mão. Corisco, rápido como uma centelha, caracolava no seu fogoso animal. Lampião deu um berro. O negócio é comigo. Matarei o primeiro de vocês que tocar num fio de cabelo de Sabino Gomes. Continua no próximo capítulo. E você, o que acha dessa história? Volta Seca conta a verdade ou não? Deixe a sua opinião no campo destinado aos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.